Fique por dentro. Muito bem, muito bom dia pra você, meu amigo, muito bom dia pra você, minha amiga ouvinte. Hoje, sabadão, dia 9 de setembro de 2023, como vai você? Tudo bem? Tudo tranquilo? Espero que com você, né, e com toda a sua família esteja tudo na melhor e santa paz. Vamos juntos, trazendo hoje muito mais esclarecimentos, muito mais informação pra você sobre o que é o REURB, para quem não sabe, né? Temos aqui hoje em nosso estúdio mais uma vez a presença dele, Ronaldo Nogueira. Nosso querido amigo, mais conhecido também como Biro do Pandeiro, vários outros apelidos remetem aí a esta grande pessoa. O Ronaldo Nogueira é responsável pelo suporte técnico ambiental da nossa prefeitura e estará aqui, claro, mais uma vez, falando um pouco sobre a REURB. O que é o REURB, como funciona, quem será contemplado, como estará funcionando, né, no nosso município nestas primeiras etapas. Então, seja muito bem-vindo, meu amigo Biro, o espaço é todo seu. Bom dia, Rádio Alto Rio Grande, sempre de microfones abertos para você. Muito bom dia a todos que nos acompanham aí pela Alto Rio Grande, pelas redes sociais da rádio. Espero poder esclarecer alguns pontos e dessa forma contribuir, né, para o entendimento, enfim, para que esse processo ocorra da melhor forma possível e cumpra os benefícios que ele prevê, né? E por aí a gente segue respondendo a eventuais questionamentos, enfim. Com certeza, sempre bem-vindo nosso amigo Biro. Então, Biro, o pessoal está em dúvida. O que é o REURB? A gente vem falando aqui, né, durante o jornal informativo do Alto Rio Grande, explicando e tal, mas o pessoal de casa ainda tem as suas dúvidas. O que é esse REURB? O REURB, César, ele é um processo de regularização fundiária, né, previsto numa legislação federal, em que os municípios podem estar lançando mão desse procedimento para fazer a regularização fundiária de determinadas propriedades, né, de determinadas residências que satisfaçam lá as condições, né? Por exemplo, a propriedade, a pessoa não tem a documentação oficial dela, não tem nenhuma documentação. Esse processo de REURB, ele visa identificar esse imóvel, né, a partir de declarações da pessoa que o ocupa e os seus respectivos confrontantes, e, portanto, se torna isso uma declaração. E aí, de posse dessa declaração, depois de satisfeitas algumas outras condições de documentação, de identificação pessoal, documentação simples, né? A prefeitura, né, na pessoa do executivo, né, expede um certificado de regularização fundiária, né, que a gente comumente fala de CRF. E o meu suporte nesse contexto é que essa regularização ela tem repercussão, né, impacto ambiental, né, porque é muito importante esses imóveis, as margens aí dos nossos cursos d'água, né, inclusive, estarem devidamente regular, porque a gente começa a ter uma dimensão e a quantificação, né, quantos são, aonde estão, até para outras medidas de adequação ambiental, por exemplo, as redes de esgoto, enfim, uma série de benefícios decorrentes aí desse procedimento, sobretudo para o munícipe, que ele vai ter um documento de que o imóvel dele esteja devidamente regularizado no contexto de propriedade, tudo, né, vinculado a ele, e aí, então, portanto, no final ele vai ter uma planta, ele vai ter um memorial descritivo, com documentação
recolhida pelo profissional habilitado com ART, né, que chama Atestado de Responsabilidade Técnica, e mais essa certidão. E aí, de posse dessa certidão e essa documentação, ele poderá estar indo, por exemplo, no cartório de imóveis competente, no caso hoje é Barbacena, mas amanhã a gente não sabe se de repente venha a calhar de retornar a Andrelândia, né? E, então, no cartório de imóveis competente, que aí tanto faz, caso haja alguma mudança nesse caminho aí, não vai dizer que eu disse uma coisa e está acontecendo outra, né? Mas são circunstâncias que pode mudar, que foge aí ao nosso controle, né? A gente só fica ciente. Então, o cartório de imóveis competente, esse proprietário, então, de posse dessa documentação, poderá seguir e pedir a matrícula dele junto ao cartório de imóveis e atender lá os critérios que o cartório assim colocar. Lembrando sempre o cartório de imóveis. Muito bem, muito bacana. E como que vai funcionar então essa primeira etapa? Quem vai ser esse contemplado? São as pessoas, né, que não têm, no caso, que já sabem aí, né, que não tem, vão ficar atentos porque vão receber essa visita, né? Isso. O procedimento começou há um tempo, então ele estava numa fase técnica de levantamento aéreo, né? Eles fizeram um sobrevoo com drones para fazer o que a gente chama de imageamento, né, do município. Esse imageamento ele é georreferenciado já, né? E depois ele coleta pontos no solo, né? Semelhante um equipamento que eles ficam andando na rua, pega e coleta as coordenadas, para depois ele vincular e fazer o dimensionamento dos imóveis, para deixar tudo certo, né? E paralelamente a isso, né, em conjunto, eles vinham fazendo visitas a algumas residências. E o bacana dessa fase, que é a de visita às propriedades, né, foram tidas algumas experiências que, por exemplo, às vezes a pessoa não estava, às vezes o proprietário não se encontrava, às vezes o imóvel estava alugado e a pessoa ficava insegura de dar alguma informação, né? Então, compreendidas essas particularidades do nosso município, foi feita uma adequação, então uma nova estratégia. E aí a empresa, que é a responsável, que é a Cidade Legal, diante dessas dificuldades que eles encontraram e com a obrigação de entregar os 400 cadastros, né, solicitou, portanto, um aditivo de tempo, né? E assim a prefeitura, né, e as secretarias responsáveis deu essa concessão desses 45 dias para eles, porque sob pena de repente, até interromper esse processo. Por isso que é importante a gente estar vindo aqui, para as pessoas estarem contribuindo com a gente, né, recebendo os representantes que eles indicarem, que provavelmente eles vão buscar pessoas que são e que tenham formação na área de atuação deles, né? Então o processo está com a empresa Cidade Legal no momento, ainda não está com a prefeitura, né? Nosso papel aqui está sendo mais de fazer esse esclarecimento, tirar dúvida, explicar. Então fiquem tranquilos. As visitas recomeçarão agora a partir de segunda-feira, né? Com pessoas que serão designadas por eles em parceria com eles, e eles vão retomar as visitas. Caso as pessoas não estejam, não tem problema, né? O motivo deles fazerem essa parceria com profissionais da área aqui, cuja pessoa estará integrada a eles, ou seja, um representante diretamente deles aqui no município, é do município. Então, a tratativa vai melhorar neste sentido, que foi o ajuste que identificamos ser pertinente, e assim eles entenderam também ser importante, e para que não haja nenhum desconforto nesse sentido. Então, será retomado, portanto, a partir de segunda-feira, as visitas aos imóveis. Então, não há necessidade de buscar a prefeitura, porque o processo ainda não está no trâmite de fase, né, que aconteça dentro da prefeitura. Por hora,
ele está no contexto da empresa Cidade Legal, que foi a empresa licitada que está desenvolvendo os trabalhos. Então, mas vai ser retomado, então, portanto, as visitas. Caso as pessoas não estejam, vai deixar contato e retorna na oportunidade, né? A documentação não é para ser entregue nenhum tipo de documentação, apenas informar os dados. Nós temos, por vezes, pessoas simples que às vezes não lembram o nome e etc. Então, pode ser que a pessoa precise ter contato com o documento de identificação para poder ler. Às vezes a pessoa tem dificuldade de leitura, né, do número, seja por visão, seja por outra razão, né? Então, às vezes a pessoa vai pedir. Mas a prefeitura vai, junto com esse representante ou essa representante da Cidade Legal, vai dispor de um servidor para poder estar também, né, acompanhando, pela experiência que tem o pessoal, né, da saúde, do serviço social, enfim, as secretarias e os servidores que atuam nessa área, até para a acolhida e a orientação para o representante estar ali alinhado e fazer esse processo o mais rápido possível. Porque quanto antes tiverem essa declaração, aí eu consigo responder a sua outra pergunta, né? Por exemplo, quantas propriedades, quais são os imóveis, quem são, né? Então, assim, é interessante a gente deixar claro que, assim, quais são as pessoas? Não são as pessoas, né? São as propriedades. E as propriedades são representadas por pessoas. Senão fica parecendo uma coisa de seleção. Eu estou selecionando esse sim, esse não. Não é isso, tá? Existe um critério na lei, existe algumas condições lá que ela fala, olha, por exemplo, a pessoa que vai receber o certificado, um dos critérios de análise é ela não ser proprietária de outro imóvel no município. Ela vai ter que escolher só de um, por exemplo. Esse momento do REURB também não vai alcançar pessoas que recebam acima de 5 salários mínimos. Então, vai atender a critérios sociais. Só que para melhor respondermos a essas questões, só após a coleta das declarações. Entende? Porque é como se a gente não tivesse hoje um banco de informações, porque as declarações já foram feitas algumas, né? Algumas visitas, mas somente após o final do processo de coleta de dados é que teremos condições de dizer quantos foram, quantos serão, quais foram as condições encontradas. Mas, assim, uma outra coisa importante, esse REURB está na primeira fase dele. Dentro de cada primeira fase tem várias etapas, mas o projeto estratégico da prefeitura, né, é fazer em 4 fases. Então, todas as propriedades receberão nesta primeira fase, né? Então, tem esse grupo de propriedades que compreende 400 propriedades e é elas que receberão a visita, né? Desde que elas estejam dentro do contexto desse imagiamento, dentro dos critérios da lei, e aí depois vai ser feita a outra fase, que vai pegar outras propriedades também. Tá certo? Então, toda a cidade será, então, portanto, levada em consideração para o processo de regularização fundiária, tá certo? Só que agora estamos apenas numa primeira fase. Então, fiquem tranquilos, não precisa de ansiedade. Caso não esteja na sua propriedade, esse representante ou essa representante deixará meios de contato. E o processo de cadastramento é muito importante. Passa a informação certa, porque ela depois vai passar por uma outra análise, né, de enquadramento nessa lei, para poder saber, por fim, a propriedade contemplada ou não. Tá certo? E às vezes o pessoal também de casa, não vou passar nada não, o que isso vai me adiantar, né? O pessoal às vezes, não vou ficar esperando não. Mas qual que é a importância desse projeto, né? E também dessa regularização aí do imóvel e muito mais para o município e também, né, para um projeto assim se desenvolvido. Vamos lá. É de conhecimento, porque já houve alguns cadastros e algumas visitas que manifestaram exatamente o que você disse. A pessoa disse que não tem interesse. Agora, se você pensa comigo,
A empresa que ganhou tem a obrigação de entregar 400 cadastros. Ele visitou essa propriedade, essa pessoa disse que não quis. Considera esse serviço feito por parte da empresa. Então, a gente pede, né, tudo bem, é um direito da pessoa, tanto aceitar, fornecer os dados ou não. Só que a empresa estará prestando um serviço, né? E o imagiamento que foi feito, está vendo como é interessante? O processo ele tem uma lógica. Se aquela propriedade estava compreendida nesse imagiamento, ele não pode pegar outra fora desse imagiamento. Então ficaria para uma outra fase. Só que ele precisa declarar, quer seja como confrontante, vizinho, né? Usando outro termo mais simples, ele precisa assinar como vizinho, porque o colega, né, o vizinho ao lado, não tem, apesar de ele ter. Se ele se negar, o vizinho também não terá. Então, olha aí a importância. Você vai estar reconhecendo a sua propriedade, né, ali com as respectivas divisas, etc. Por isso que se fala imóveis já consolidados, até 2016, porque você pressupõe que você parte do princípio de que não há conflito dos limites. Então, são meras declarações, simples declarações. Então, quanto mais a população puder ter esse esclarecimento, esse entendimento, com maior velocidade ocorre esse processo, e tão quanto antes vai ter esse volume de declarações para que a gente possa responder, por exemplo, essas perguntas. Quais são os benefícios que essas propriedades que se enquadrarem, satisfazer, né, essas condições que a lei pede, de posse do seu certificado de regularização fundiária, que é o CRF. Olha, muitos já ouviram falar, por exemplo, do Construcard, por exemplo. Aquele é um cartão que a Caixa Econômica, você apresenta a documentação da sua propriedade e você consegue, inclusive, financiamento de recurso para materiais de construção, reforma, enfim. Então, hoje, se a pessoa não tem nenhum tipo de documento desse, por exemplo, ela não consegue esse recurso, porque ela não tem essa documentação. De posse dessa documentação no futuro, uma vez satisfeita todas esses pontos que eu comentei anterior, ela terá essa possibilidade. Então, a pessoa quer ali fazer uma reforma, uma pequena ampliação, ou até fazer uma construção num saldo de terreno que ela tem ali, que seja possível, de posse dessa documentação, as condições para que ela faça isso, em termos na parte financeira, de financiamento, já ajuda. Uma outra questão positiva, por exemplo, vamos supor, nós não temos as dimensões reais dos imóveis, as margens, por exemplo, do córrego do jardim, encontrando ali, por exemplo, um capivari aqui embaixo, aqui, né? Então, o que a gente tem? Qual é o dimensionamento do esgotamento sanitário, né? Quantas famílias estão por ali? Porque uma coisa é você ter um imóvel, outra coisa é você saber quantas pessoas ocupam o imóvel. Então, a gente começa a dimensionar melhor o volume, por exemplo, de esgotamento sanitário. Então, você consegue fazer um melhor dimensionamento dessa rede, para que no futuro não aconteça extravasamento, né, problemas na rede. Então, assim, o reflexo disso no médio, longo prazo é muito grande para o município em termos de benefício, né? Ele serve de N pontos positivos, N benefícios aí. Assim, os que eu vislumbro assim, a priori para a gente abordar aqui são esses, eu acho que os mais relevantes no momento. A pessoa ter o documento da sua propriedade encerra, né, a questão. Aquele contrato de gaveta, aquela posse sem documentação alguma, né? E detalhe, César, sem custo até a emissão desse certificado. Então, a emissão do certificado com a planta, com o memorialzinho descritivo da propriedade, bonitinho ali, citando a RT que foi recolhida, esse kitzinho de documento será entregue à pessoa declarante. Tá certo? Então, vai ser entregue à pessoa declarante. Dali até esse ponto, tá? Sem custo nenhum.
né? Então, não há nada para pagar durante as declarações, não tem nada disso, tá certo? É 100% gratuito. Perfeito? A pessoa, então, né, só vai necessitar de pagar lá no final do processo, depois que você já tiver tudo gratuito na sua mão, para você pegar a matrícula, né, como a gente havia conversado, lá no cartório de imóveis, né? Exatamente, porque, por exemplo, aí a pessoa de posse dessa documentação, ela poderá, assim como está descrito nas notas já antecipadas pela prefeitura, ela poderá, de posse dessa documentação, de fazer o destacamento da matrícula da propriedade dela. Aí ela vai ter o documento da parte do cartório de imóveis, se assim ela bem entender. Apesar de o certificado de regularização fundiária já amparar ela em outros contextos, sobretudo aqueles mais fundamentais, aqueles mais vitais ali, que é de vínculo mesmo com a propriedade, ela vai estar totalmente amparada. Assim como estará seguro os seus respectivos vizinhos, ao fundo e às laterais. Então, e quando o confrontante também ali é o arruamento, né? É o espaço público, estará kit também, porque esse certificado vai ser expedido pelo Executivo Municipal. Então, dentre os benefícios que eu comentei, por exemplo, esse agora em cima da sua fala. Então, o custo que terá para ela é caso ela deseja, né? E até o cartório de imóveis fazer esse destacamento de matrícula, tá bom? Para que ele imprima a certidão de matrícula lá no cartório de imóveis competente, tá certo? Ah, bacana, né, ô Ronaldo? E também, né, você sabe mais ou menos quais as áreas assim da cidade que estão sendo aí contempladas nesta primeira etapa? Então, o que acontece exatamente em função dessas adequações preliminares que houveram, mas assim, uma área aproximada para te dizer, ela pega ali uma região próximo à prefeitura e a maior parte margeia lá embaixo, então, portanto, o córrego do Jardim. Até devido a isso, a minha entrada nessa situação em função da repercussão ambiental que eu havia dito, né, para dar algum esclarecimento do contexto de meio ambiente ali, e segue, pega ali perto da praça ali da Biquinha ali, descendo para a Biquinha, sobe, tá certo? E vem até chegar aqui próximo à prefeitura novamente. Então, aproximadamente é isso. Por quê? É a maior área de maior concentração urbana e de maior complexidade urbana também, no sentido de pequenas propriedades que não têm os seus respectivos documentos. Tá certo? Então, a área pré-estabelecida e imagiada, porque ela satisfaz a diversas questões da lei, né, entre os parâmetros dela, os detalhes do que ela pede, e tem o detalhe da nossa maior complexidade ambiental está também naquela região, que é uma área de declividade, e ali tudo tende a ir no sentido do córrego do Jardim, por exemplo. Sim, bacana, né? Muito bom, então o pessoal já ficar também atento, né? Sim. E por favor, né, ao receber esses representantes, né, não tenha receio de conversar, etc., né? Forneça os dados, porque maiores informações que juntamente com a empresa Cidade Legal somente será possível de posse dessas declarações, tanto que você fez algumas perguntas que eu gostaria muito de poder explanar até mais a respeito. Quais são, quem são, quais foram, né? Bater um papo legal, por que não foi, e etc., mas esse banco de dados ainda não me foi apresentado porque não foi possível, inclusive eles não estão levantados, então vai ser retomado, portanto, a partir de segunda-feira a visita às propriedades nessa área que foi imagiada, né, que foi feito o levantamento, né, e eles também coletaram bastante pontos de solo, de coordenadas, etc., exatamente para nós não perdermos essa oportunidade. Tranquilo, César? Tranquilo, Ronaldo. E também, né, o Biro, Ronaldo, a gente tem o costume... Fica à vontade. Sobre também, né, pro pessoal aí que tô com medo de receber, né? Poxa, como que a gente faz? Eles vão estar identificados? Vai ter pessoas assim com crachá, tudo? O pessoal tem que ficar atento também, né? Sim.
é que nem eu havia comentado, este representante designado ou representante, né, designado aí pela cidade legal, ele estará acompanhado de um servidor municipal ou servidora, tá? Então fiquem tranquilos, um servidor ou servidora do município, né, devidamente aí conhecida pela população, pelos munícipes dessa área que estará recebendo a visita. Então fiquem tranquilos que a pessoa que irá é uma pessoa do município juntamente com um servidor ou servidora. Muito bem, então pessoal, fique atento, mas também não deixe de responder as perguntas do pessoal da REURB, né, que estará também te favorecendo aí. Você não vai pagar nada para ter o documento de seu imóvel em suas mãos, né, super importante para os benefícios também que poderão estar surgindo, né, para toda a sociedade, não só para vocês que vão estar recebendo, mas também para toda a nossa cidade, não é mesmo, Biro? Exatamente, e importante também, né, César, porque adicionalmente, foram feitos levantamentos aí de 600, exatamente porque eles precisam entregar 400 cadastros, né? Mas a gente está lutando para que sejam 400 cadastros dentro dessa área imagiada, que experimente esse benefício, né? Porque senão, desses 400, por exemplo, se só apenas 200 tiverem e tiveram qualquer outra particularidade, então foi feito 600 exatamente para tentar melhorar ainda mais as condições que o benefício alcance de fato, né, mais propriedades. Mas recebam esses representantes, é uma declaração simples, tá? Não é nada demais, não precisa entregar documento que a pessoa tenha que levar, é documento básico de identificação. Outros documentos em outra fase será oportunamente aí feita a comunicação pela prefeitura, por meio das notas, por meio de divulgação nas redes sociais, inclusive com apoio aqui da Alto Rio Grande, para dar repercussão e todos estarmos antenados aí para que esse processo flua da melhor forma possível e cumpra os benefícios que ele prevê. Com toda certeza. E claro, sempre havendo, né, novidades, nós estaremos trazendo a vocês. O Ronaldo sempre vindo aqui também, né? E claro, os espaços também estão sempre abertos. Só você nos comunicar que estamos às ordens. E tem mais algo a dizer, né, que seja importante para o pessoal estar sabendo? Fique à vontade, Biro. Eu acredito que a priori esses esclarecimentos, né? Porque teve um equívoco. Alguns munícipes se equivocaram, e aí até razão pelo meu retorno hoje. Só pedir desculpas se da minha parte aconteceu algum detalhe, porque em reunião na Câmara, como ela é reprisada, então durante o reprise foi dito, né, que amanhã eu estaria na rádio, que seria ontem, né? E aí o pessoal perguntou, mas cadê o Biro? Ele não iria ir hoje, cadê o Ronaldo para falar? Aí, diante da circunstância, apesar do feriado, eu falei, não, eu me disponho, etc. E aí, os servidores que estavam de prontidão, prontamente junto com a Alto Rio Grande e os colaboradores dela, se organizaram, e eu falei, não, estou disponível. E é por essa razão, tá, pessoal? Foi apenas um equívoco aí, no sentido de que, durante o reprise, então, portanto, da reunião da Câmara, né, estava veiculado que amanhã eu estaria, que seria ontem, a reunião da Câmara foi quarta, né? Então foi essa circunstância, mas sem prejuízo de nada, eis-me aqui e fazendo os mesmos esclarecimentos que eu havia feito, com alguns pontos aí adicionais de comentários, e as pessoas que conversaram comigo na rua, etc. O próprio Wesley bateu um papo comigo também de bastidor, comentou alguns detalhes comigo, e a gente retornou e estamos aqui à disposição. Muito bem, né? Aí a gente lembra que a reunião sempre é de um dia anterior, acontece isso mesmo. O pessoal, mas amanhã não ia ter isso aqui? Cadê o pessoal, né? Foi. Acontece de verdade. Aí aconteceu, mas se tratando, né, da circunstância, eu falei, não, tem relevância, apesar do feriado declarado, a gente está aí para contribuir. Se for necessário, estou à disposição. Não, com toda certeza. E nós te agradecemos pelos esclarecimentos, né? A população fica muito mais tranquila sabendo aí que pode contar, que pode perguntar, né? Saber aí do que vai acontecer no imóvel, o que não vai ter também. Prejuízo, né? Não vai ter para a pessoa, né? Nenhum.
Então, e você será beneficiado e também não vai precisar pagar nada, né? Porque o pessoal fala que fica muito valor pesado, né? Exato. É até legal isso, essa integração entre os munícipes. Aqueles que já passaram por esse processo, explique para aqueles que não têm. Porque essa integração que é importante. Às vezes a pessoa, eu não tenho credibilidade para falar a respeito com a pessoa, né? Não tenho credibilidade com ela, não tenho a confiança dela. Então, às vezes o vizinho já tem o imóvel dele regularizado, fala, ó, eu desprendi de tantos R$1.000. E você está tendo essa oportunidade. Então, às vezes ele experimentando a experiência, eu costumo dizer em outras circunstâncias, ô César, assim, o inteligente, ele aprende com o próprio erro, e o sábio aprende com o erro alheio, né? Só fazendo uma adaptação. Então, se você já teve essa experiência de desprender um volume de recurso, poxa, orienta esse colega, esse vizinho, né? Para ele ter dimensão real do benefício, inclusive financeiro, né? Sobretudo financeiro, que ele terá, que ele vai ter um documento de valor igual ao desse colega que fez a regularização. Bastando para ele depois, caso ele deseje, fazer o destacamento da matrícula com os custos lá que vai ter do cartório. Mas toda a documentação necessária ele já terá. Então, esse colega que já passou por isso, havendo essa integração, eu acho que o processo ocorre mais rápido, a segunda fase venha mais rápido, mas precisa da integração entre os munícipes. Essa contribuição, essa colaboração, esse apoio também. Lembrando que na medida que você participar do processo, você acaba aí envolvendo os seus confrontantes, né? Então, indiretamente, nós estamos falando de 400 pessoas. Mas como envolve pelo menos de 3 a 4 confrontantes, então nós podemos até fazer uma dimensão de 4 vezes 400. Esse é o número de beneficiados reais. Tá certo? As pessoas em si são 400 nesta fase. Tá certo? As propriedades são 400 nessa fase. Mas como precisa citar os confrontantes, né? Então a gente pode arriscar até de multiplicar esse valor em termos do volume de benefício real para todos, porque inclusive o próprio, mesmo que a pessoa já tenha aquele imóvel do fundo que não tinha matrícula, de repente, dessa vez por algum motivo de divisão que houve, ou etc., a gente encontrou algumas propriedades que ao fundo, por exemplo, o terreno tem 10 metros de fundo e a pessoa subdividiu a propriedade em 5 metros à direita e 5 metros à esquerda, e são proprietários distintos hoje, tá certo? Então ele tinha documentação do total e não com essa. Então ele pode também ter esse benefício. Enfim, é uma série de circunstâncias que após as declarações vai ser muito bacana retornar aqui e passar toda a estatística e resultado de tudo baseado na informação de fato, né? Porque senão a gente vai ficar no campo da hipótese aqui. Eu só sei que os benefícios são muitos, tá certo? E poder falar a respeito deles só de posse mesmo, depois de todo esse banco de dados, desse volume de informações, que a gente fala com mais convicção, com mais certeza. Tranquilo? Com toda certeza. E nós também, né, Biro? Te falamos e informamos que os microfones estão sempre abertos, né? Agradeço. Surgindo aí novidades, o pessoal vai acabando, né, de fazer todo este processo. Só você chegar e passar pra gente as novidades e os benefícios que o pessoal recebeu, né? Sim, aí qualquer demanda que também for chegando na Alto Rio Grande, a gente pede a gentileza de tomar nota, né? A gente faz depois junta tudo isso daí, se for necessário, a gente esclarece por telefone, chama ao vivo, liga também. Eu estou à disposição para esclarecer aquilo que for necessário, independente de qualquer circunstância. O que for para contribuir foi o que nem eu disse. Estou à disposição, pode contar comigo. É isso mesmo, e a gente precisa dessa ajuda, né? E claro, dessa informação que é muito boa e toda a população fica feliz com toda certeza. Nós te agradecemos pela presença, mais algo a dizer para o pessoal de casa? Então, só agradecer o espaço aqui na Alto Rio Grande, a Prefeitura, por mais uma vez, né, dispor aí, a Alto Rio Grande de ter aberto os microfones aqui, aos munícipes que abriram os seus rádios, os seus ouvidos para as suas casas para a gente adentrar. E o meu muito obrigado e que todos tenham um bom final de semana.
Com toda certeza, e nós te aguardamos para muito mais em breve através da Auto Rio Grande. Esse foi então um bate-papo bem legal aqui com o nosso querido amigo Ronaldo Nogueira, conhecido aí como Biro do Pandeiro, que também é nosso companheiro e parceiro aí das bandas, né? E em breve novamente aqui na nossa Auto Rio Grande.